Olá, estamos começando mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz. Lembrando que esse podcast também sai no portal Política do Bem, na coluna Rádio Corredor do jornalista Odir Ribeiro e também ela sai integralmente no jornal impresso e no site Capital Federal. E hoje eu tenho a honra aqui de entrevistar o deputado federal Alberto Fraga, onde eu posso dizer claramente que já fui eleitor dele, já votei nele para deputado federal, já votei nele para senador, já votei nele para governador e hoje estou tendo a honra de entrevistar ele aqui no meu podcast Política do Bem. Deputado Fraga, é uma honra você aqui com a gente no nosso podcast, tá bom? Eu que agradeço essa oportunidade, muito obrigado. Eu sei que você sempre foi um parceiro, a família Roriz sempre foi um parceiro nosso e nós estamos aí, né? Estamos aí no nosso 5º mandato de deputado federal e pensando o que é que vamos fazer em 2026. Deputado, você já tem mais de 20 anos de vida pública, no mínimo. Acho que sua primeira candidatura foi em 98, então já vai fazer quase 30 anos de vida pública. Já foi secretário de transporte no governo Arruda, já teve eleições difíceis, já ganhou, já perdeu. Mas fala um pouco da sua história, da sua trajetória, desde quando o senhor começou comandante da Polícia Militar e daí, onde que foi a virada de chave para entrar no mundo político? Eu me recordo que nosso saudoso e inesquecível governador Roriz me fez um convite para que eu fosse comandar a Ceilândia, que era uma cidade muito perigosa, uma cidade onde apelidos na Ceilândia, na época era impressionante, era Terra de Marlboro, Chaparral, Caldeirão do Diabo. E Ceilândia vivia... Era muito perigosa. Era muito perigosa, é verdade. Tanto é que no ranking das cidades mais violentas, a Ceilândia era a primeira mais violenta do Distrito Federal. O governador Roriz, então, me deu a incumbência de comandar a 5ª companhia. E eu, graças à tropa que eu encontrei lá, rotulada de marginal, eu fiz uma boa amizade com a tropa e fomos para as ruas, né, trabalhar. E, com certeza, nós deixamos marcas lá que até hoje ninguém conseguiu bater. Teve um ano lá em 94, foi 95, que nós apreendemos 2.934 armas de fogo. Né? Na Ceilândia? Só na Ceilândia. Todas as unidades da Polícia Militar no DF não chegava nem a metade do que nós fizemos na Ceilândia. Então nós limpamos realmente a cidade. E eu carreguei durante muito tempo, com a minha briga com o PT, surgiu daí. Porque eu me recordo que eu fiz uma detenção, uma prisão de um sobrinho do administrador da cidade. E ele me ligou, não vou nem citar o nome, não é para não... Tá. Mas ele era do PT. E ele me ligou mandando eu soltar o sobrinho dele. Eu falei, não vou soltar. Não, mas eu sou o administrador da cidade, estou mandando você soltar. Eu falei, eu sou o comandante da cidade e não vou soltar. Né? O resultado, ele fez a queixa ao governador, que na época era do PT. O Cristóvão Buarque. E o Cristóvão Buarque mandou me exonerar. Muito bem. Quando eu estava exonerado, a cidade fez um abaixo-assinado para que eu não saísse. E na época, eu me recordo, foram 17 mil assinaturas para que eu continuasse na Ceilândia. Que eu tinha deixado a cidade, ela era a penúltima em violência. Ou seja, a primeira passou a ser a penúltima em violência. Eu tenho certeza que eu fiz um bom trabalho, né? Eu não tenho dúvida disso, com a minha tropa. E aí foi quando Luiz Estevam, então deputado distrital, falou assim, por que você não é candidato? Eu falei, nunca me passou pela cabeça. Nem pensava nisso? Nem pensava, então, nunca pensei na minha vida. Descobrimos aqui o primeiro corte, viu, Ju? A virada de chave do Fraga, de militar, para entrar no mundo político foi o convite do ex-senador, ex-deputado distrital Luiz Estevam. Exatamente. Foi a virada de chave, então, deputado? Aí eu estava em casa no domingo e mandaram me chamar, né? Falaram assim, onde é que você estava? Eu estou em casa. Dá um pulinho aqui na cidade. Aí eu fui. Quando eu cheguei, num galpão, tinha quase... Lá na Ceilândia. Estava a tropa inteira e as lideranças comunitárias. E o Luiz Estevam. E aí eles disseram, você vai ser nosso candidato a deputado federal. Aí foi... deputado federal?
Eu me recordo que eu, sem ninguém me conhecer, sem nada, eu tive 21 ou foi 23 mil votos. Em 98. 98. Aí foi quando a Eurides Brito, que ela se elegeu distrital, eu encontrando lá na sala do governador Roriz, ela disse assim, rapaz, aonde é que você conseguiu tanto voto assim? Eu falei, pois é. Agora você vê que até interessante. Você ficou surpreso, deputado, naquela primeira eleição? Fiquei. E você vê, dos 21 mil votos, 19 mil foi da Celândia. E eu sempre mantive uma boa votação na Celândia, porque eu acho que o povo reconhece o trabalho que eu fiz lá. Eu me recordo, tem uma passagem que eu acho muito bacana. A gente não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para botar a gasolina. Né? Não tinha fundo eleitoral. Não tinha nada. A Kombi que eu tinha uma Kombi velha, que quando não pegava no empurrão, era uma coisa impressionante, né? Então, eu vindo de casa, quando eu estou passando ali em frente ali ao estádio Cerejinho, né? O Cerejinho. Em Taguatinga, eu vi um outdoor na entrada da cidade. Um outdoor com a minha cara. Eu não tinha dinheiro para fazer, nem santinho. Alguém fez. Aí eu falei, uai, quem é que fez isso? Quando eu cheguei lá na Celândia Norte, outro outdoor. Enfim, tinha uns 3 ou 4 outdoor. Mandaram fazer outdoor. Mandaram fazer. Aí eu, uai, quem foi que fez isso, tal, não sei o quê? Aí eu fui descobrir, eram os donos dos supermercados que se reuniram e por iniciativa própria fizeram esses outdoor para mim. É porque provavelmente a diminuição da violência fez que os supermercados passassem a ser não mais assaltados. Exatamente. Eles reconheceram isso, falaram, se ele foi bom como comandante, vamos botar ele para deputado. Foi exatamente isso, Dedé. Deputado, eu vou te falar uma coisa, eu lembro de você, eu trabalhei na Câmara Federal entre 95 e 98, meu pai era chefe de gabinete do deputado Abdelso Ribeiro de Sergipe, eu acho que você era assessor parlamentar da PM naquela época, porque você vivia ali na Câmara Federal. Mas eu te conheço agora, desde essa época. Mas aí agora vem outra virada da chave. Aí, eu com essa briga com o Cristóvão, ele me tirou, me exonerou, veio o abaixo-assinado, o comandante-geral, como um reconhecimento do meu trabalho na época, falou assim, não, vamos botar o Fraga aqui, ele está muito sendo atacado, vamos colocar o Fraga aqui num lugar que ninguém conhece. Assessoria Parlamentar da Polícia Militar. Eu te conheço desde essa época, lá da Câmara Federal. Aí eu fui para a assessoria parlamentar, né, da PM, e depois fui ser assessor parlamentar de todas as polícias militares do Brasil. Então eu saí da Celândia e fui ser assessor parlamentar. Aí foi quando eu continuei a briga com o PT, que o Cristóvão me chamou, e quando ele viu o abaixo-assinado, falou assim, poxa, você que é o homem forte da Celândia? Eu falei, não, senhor, eu só faço o meu trabalho. Não, eu queria lhe convidar para você voltar. Eu falei, não. Senhor, agora é tarde. Agora o senhor deixa eu ir fazer meu curso lá em Alagoas, que era o curso superior de polícia, o último curso, né? E eu já fiz o que tinha que fazer e eu não quero tumultuar o seu governo, não. Eu não quero atrapalhar o senhor no seu governo. Tá vendo, deputado? Eu te conheço antes mesmo de você saber de onde eu te conhecer, porque meu pai sempre falava de você, porque você se encontrava lá nos corredores da Câmara Federal. É verdade. Aí eu fiquei lá em 94, 95, 96, e aí, 97, eu já fui candidato. Fui candidato, assim, eu era muito ligado ao deputado Abelardo Lupion, que era um deputado federal do Paraná. Do Paraná. E o meu amigo Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, ele era aquele deputado do baixo clero, né? Que eu procurava para responder as questões da polícia, sempre de segurança pública, eu procurava o Bolsonaro. Ou seja, sua amizade do Bolsonaro também não é nem dessa época. Vocês fizeram algum curso de formação antes, Nós fizemos educação física em 1982. Eu, tenente da polícia, e ele, tenente do exército. Foram mais de 40 anos de amizade, no mínimo isso. Hoje aí, né? faz 43 anos de amizade. Então, a nossa amizade começou em 1982. Né? Uma amizade que continuou ao longo dos anos. E é o que a gente fala da amizade sincera, porque nenhum tinha intenção de ser candidato. Nada. Ele foi ser candidato a vereador no Rio anos depois, você 15 anos depois, ou seja, aquela amizade sincera lá do início da juventude, né? Ele chegou no Congresso em 90. Aí eu cheguei no Congresso em 94.
Em 98 eu me elegi deputado. Então, né, mas ele sempre ali, eu sempre que precisava dele, ele nos atendia. Então é uma amizade antiga. E você nunca viu, você nem ninguém, nunca viu tirar proveito disso. Mas devia tirar, deputado. Não, acho que não. Devia, sabe por quê? É o que eu disse, olha, hoje o que tem é gente que nunca fez política e se elege aí nas costas do Bolsonaro. Dele, e você, disso, que é um amigo sincero de mais de 40 anos, tem que usar isso também, deputado. Eu realmente não consigo fazer isso. Não consigo. As pessoas que sabem, eu digo assim, por que você não está lá? Eu digo, rapaz, eu sou amigo dele há muito tempo, então eu não preciso provar mais nada, né? Eu não preciso provar nada. É verdade que a gente sempre discutia alguns assuntos. Eu me recordo que ele sempre me ouvia. Eu me recordo que no impeachment da Dilma, rapaz, o que Bolsonaro escreveu para ele dizer naquele microfone. E eu cheguei e falei, não, cavalo, pelo amor de Deus. Você chamava ele como, deputado? Cavalo. Ele chamava de cavalo? Não, ele te chamava de pancraço e você de cavalo? De cavalo, né? Era o tratamento de amigo antigo mesmo, né? Os apelidos de época de exército. O cavalo, porque ele era pentatleta. E ele era... Os dois melhores corredores da escola, era eu e ele. Corrida de fundo, entendeu? Era nós dois. Então, quando a corrida de 10 quilômetros, quando tinha, por exemplo, subida, eu ganhava dele. Quando era reta, ele ganhava de mim. Ou seja, você compete com o Bolsonaro desde esse tempo, então? Então, a gente desempenhava esse tipo de amizade e eu dizia para ele assim, ele ficava muito no gabinete. Né? E eu chamo o anexo 3, eu chamo de Carandiru. Aqueles... Reformou tudo agora, parece. Alguns, né? Alguns. Mas pelo menos botaram o banheiro, né? Isso. Na verdade, Dedé, os gabinetes dos deputados federais é uma vergonha. Os de deputados estaduais dão de 10. Dão de 10. E as pessoas, às vezes, falam assim, vamos fazer uma reunião no seu gabinete. Não tem espaço. Não tem espaço. Eu não consigo botar 10 pessoas dentro do gabinete. Tem que ir para a liderança do partido ou para alguma comissão. E, né, ao contrário, aí as pessoas dizem que nós temos auxílio paletó, não auxílio tem nada disso, não tem nada disso, quer dizer, a Câmara deveria exercer um papel melhor de esclarecimento para a população sobre o que ganham os deputados federais, né? E, por exemplo, tem 90 mil de verba de gabinete, mas é dos funcionários. Não fica um centavo. Eu não boto a mão em dinheiro de funcionário, então quem bota é que tem que responder. Mas dizer que aquilo é salário do deputado... Não é. Não é. Claro que não é. Então... E, deputado, tem um assunto muito atual que você foi deputado federal em 2006, aí logo o governador Arruda, que tinha acabado de se eleger, te chama para ser secretário de transporte. Você tem uma proximidade muito grande com o ex-governador Arruda e parece que estão mudando a lei da ficha limpa e o Arruda vai passar a estar apto para as eleições de 2026. O que você está achando do Arruda estar presente nas eleições de 2026? Dizem que ele pode ser candidato a governador, a senador, a deputado federal. Você já conversou com o ex-governador Arruda sobre isso? Já conversei. Na verdade, depois do resultado da aprovação da lei, que já foi aprovada. É porque falta o Lula sancionar no Exatamente, caso, né? Só falta o sancionamento. Mas se ela for sancionada, ele está apto para concorrer. A governador, a senador, a deputado federal, o que ele quiser. Eu acho que pelo histórico de vida que o Arruda teve como governador, depois do nosso querido Roriz, não teve um governador melhor do que o Arruda. Não teve. Pode ver que as obras todas que tem hoje... começou lá no governo Arruda. Né? Muitas delas idealizadas, inclusive, na minha gestão de secretário de transporte. Você sabe que eu fui responsável pela EPTG, pela EPIA, pela duplicação ali da DF-150, da Fercal, projetos... Tudo era projeto, você como secretário de transporte. Exatamente. Eu, na época, fiz um aumento do sistema viário de Brasília em pelo menos 40%. Se não tivesse feito na época, hoje a cidade estava parada. A cidade hoje parava. Eu me recordo quando a gente também idealizou o túnel de Taguatinga. Começou lá, a sementinha foi plantada no governo Arruda. E outra coisa... O complexo governador Roriz aqui no Trevo de Triagem Norte, fui eu que encomendei o projeto, porque queriam fazer uma ponte no Lago Norte. Eu sou morador do Lago Norte, então minha casa ficava
infestada de moradores pedindo, não pode, nós não queremos uma ponte aqui, até hoje eles não querem essa ponte. Aí eu encomendei um estudo. Eu lembro que na época tinha... Para desafogar o trânsito da entrada ali do Lago Norte, tinha, né? 7 engarrafamentos, 7 estrangulamentos. E aí eu encomendei o estudo, uma empresa fez o estudo e eu apresentei para o Arruda. Falei, aqui está a solução. Não precisa dessa ponte, não. Isso aqui vai realmente desafogar o trânsito na saída norte. Na saída norte. E fizemos o projeto, dei o projeto para ele. Aí veio o governo seguinte, que foi o Agnello. Isso, 2010, começou 2014. A fazer, porque o Arruda não deu tempo, né? Teve o problema da operação Caixa da cassação. O Agnello começou, o Rodrigo Hollenberg deu uma sequência e o governador Ibanez concluiu. Inaugurou. Agora, tudo nasceu no governo Arruda. Outro projeto que também foi nosso, idealizado por nós, ali da Granja do Torto, até a DF-150, aquela duplicação ali, que vai para Sobradinho. Isso, exatamente, para desafogar ali os condomínios, né? Também é um projeto idealizado por nós. Na verdade, todos esses projetos que tem aí, a linha verde. Veja bem, eu, secretário de transporte, quando ele me fez o convite, eu falei, rapaz, eu não sei nada de transporte. Foi mesmo, doutor? A gente esperava talvez o Fraga como secretário de segurança. Eu não aceitei. Ele te convidou? Convidou, eu não aceitei. Falei, vai criar problema com a Polícia Civil, não, eu sou coronel da PM, não, deixa quieto. Aí ele falou, não, mas eu preciso de você aqui nessa área aqui. Aí eu falei, mas transporte? Ele falou, é um caso de polícia também. Que é o negócio das vans, lembra daquela confusão? As vans piratas, isso, né? Até hoje eu sou xingado. Até hoje tem gente que me odeia. Quando você vê alguém falando mal de mim, me detonando, ou é petista, ou é ex-dono de van, ou é bandido. Ou é ladrão, ou é bandido. Né? É bandido, né, deputado? Esses falam mal de mim, realmente. E aí, né, a nossa gestão na Secretaria de Transporte, eu me orgulho muito. Me orgulho demais. Mas, deputado, voltando, e o que o Arruda disse para você, que agora o nosso telespectador aqui ficou curioso. O que ele falou para você? Então nós estamos conversando com alguns partidos, né? Estamos conversando, precisamos ver a sanção dessa lei, para que não seja como nas passadas. O Arruda vinha, chegava no finalzinho, era tirado da disputa. Eu acho que o Arruda é um grande nome para disputar o governo, né? Embora eu goste da Celina. Agora, não é a Celina. A ideia, a gente percebe, aí é a minha opinião pessoal, que o Ibanez quer se perpetuar no poder. Porque quando ele coloca como vice-governador o Gustavo Rocha, que não é político, é um excelente advogado, é um cara bem articulado no judiciário, para ser vice-governador da Celina, a Celina tem que ter um nome que tenha peso político, que tenha densidade política, né? Então, nisso aí, realmente pode ser que nós tenhamos um outro nome disputando o governador. Eu acho que o Arruda vai topar ser candidato a governador. Tá, aí eu te pergunto, eu lembro que o Arruda, ele vive a vida inteira os altos e baixos. Foi senador, aí foi cassado, aí virou deputado federal, depois foi governador, depois caiu de novo. Ele sempre bateu muito na tecla, deputado, da questão da humildade. Vamos começar aqui devagarzinho. E aí, talvez, aqui eu fazendo uma conta matemática do pouquinho que eu entendo de política. Não seria interessante ele ir para federal? Ele teria, sei lá, seus 200, 300 mil votos. Você no partido junto com ele teria lá seus 50, 60 mil votos e vocês estariam juntos, continuando trabalhando pela cidade? Se ele, o partido, que eu não posso te dizer, mas se o partido ou ele decidirem ser deputado federal, eu serei candidato a governador. Esse martelo está batido, ou seja, vocês estamos construindo a terceira via, então, está sendo construída, deputado, porque hoje, como você já falou, tem a candidatura bem consolidada da Celina, Gustavo Rocha como vice do Republicanos, Ibanez e Michele, o lado da esquerda. A princípio deve ser o próprio Leandro Graz aproveitando o recado eleitoral. O Capelli está fazendo essa barulheira toda para tentar ser vice do Leandro Graz. Todo mundo sabe isso no fundo. Ou seja, seria uma formação de uma terceira via, deputado?
E de direita e conservadora, né? A gente sabe que, mas a Celina vai ser ungida pela Michele, babá. Bom, tudo bem, eu acho que a população, embora goste da Michele, que a gente sabe que uma vaga do Senado é dela garantida, mas aí eu diria também que a Bia Kiss pode sim ser candidata ao Senado, tem direito disso, foi a mais votada. Ela tem vontade, mas nunca falou disso abertamente para o público, né? Porque assim, o PL está tolhendo ela. Entendi. Essa é a grande verdade. O Valdemar, no caso... porque assim, querendo ou não, o PL, o Valdemar, ele tenta atrair e agradar todos os lados. Ele sabe que seria uma chapa puro sangue com Michele e com a própria Bia, ficaria difícil para o partido. Querendo ou não, o partido tem que compor. E o objetivo principal do Bolsonaro é eleger o máximo de senadores. Todo mundo sabe disso, deputado. Dedé, aí eu vou direto na solução da coisa. Veja, eu sou muito pragmático. Quem é que você acha que o Bolsonaro confiaria no Senado? Ibanez ou Bia Kiss? Não precisa responder, o povo sabe. Então essa é a questão. Essa é a questão. Eu lembro quando eu perdi a eleição para o Senado, eu perdi... Em 2010. 2010, eu perdi porque era 2 votos. 2 votos. Eu sabia que o Cristóvão Buarque era mais forte que eu, mas o Hollenberg nunca teve mais voto que eu. Nunca. E aí, eles fizeram aquela campanha. Quem votar em Cristóvão, vota em Hollenberg. Quem votar em Hollenberg, vota em Cristóvão. Eu tive aquele problema com a Maria de Lourdes Abadia, lembra? Eu era você. E o meu candidato a governador era o Roriz. Né? Infelizmente, o Roriz foi tirado daquela disputa. Infelizmente. Se não teria ganho. Com certeza. Aí, consequentemente, teria uma das vagas do Senado também da chapa de direita. Sem dúvida. Né? Você sempre estava bem ali nas pesquisas, estava bem Era demais. Cristóvão e você em segundo sempre, né? Sempre. Na pesquisa do primeiro voto era Cristóvão e Fraga. O Hollenberg só ganhava no segundo voto. E se o Roriz tivesse sido eleito, uma vaga era minha, com certeza, porque a Abadia parece que foi impedida, né? Ela desistiu, saiu da candidatura. Então, amigo, eu acho que a Bia tem esse direito. O PL não pode tirar esse direito dela disputar. Né? Mas ter chapa puro não fica ruim, parece que o PL quer eleger todo mundo, e às vezes a eleição não precisa fazer essa composição. Quando o Arruda foi eleito, foi chapa pura. Quando o Arruda se elegeu, era o Arruda do PFL e o Paulo Otávio PFL. Nós fizemos 5 federais. Foi 5? Foi 4 federais naquela eleição. Né? Isso. Foi eu, Rodovale. Na eleição de 2006, né? Foi. Você, não vamos lembrar disso. Osório, não vamos lembrar disso. Não. O Osório Adriano, acho que ele perdeu nessa eleição. Perdeu nessa. Eu acho que ele perdeu. Perdeu. Ele estava na outra chapa. Isso. Então, eu acho que o direito de disputar tem que ser, vamos dizer assim, permitido para qualquer um. Qual é o meu receio? Eu quero ver como é que eu estou, porque eu já te falei aqui fora dos microfones, vou repetir porque eu não tenho constrangimento. Eu sempre fui um deputado com um bom patamar de votos. Né? Eu já tive 155 mil votos, na anterior 98 mil votos, e de repente eu caí para 30 mil votos. De repente a urna está falando para mim, né? E eu nunca perdi uma eleição para federal. E no meu final de vida eu não quero perder. Então, se eu sentir que eu vou perder para federal, eu prefiro ser candidato a governador. Hoje, o que as pesquisas que às vezes você encomenda, as qualitativas, as quantitativas, dizem do deputado federal Alberto Fraga? Não, eu não sei de nada, porque não botam meu nome. Para governador mesmo, eu nunca vi meu nome. E eu sei que o meu rical para governador, ele é razoável. Tanto é que eu vi na pesquisa espontânea, a Celina tinha 5,9, eu tinha 2,5. É um rical. Né? Todo mundo sabe que aquela eleição de 2018 para governador, eu perdi a eleição faltando 4 dias para a eleição, quando me arranjaram uma condenação absurda, que eu fui absolvido depois por unanimidade.
Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Né? E eu tomei conhecimento dessa condenação, Dedé, num debate ao vivo, numa terça-feira. A eleição era domingo. Eu tinha 18,6 na pesquisa. Eu me recordo que eu recebi uma ligação do Paulo Otávio dizendo: Fraga, parabéns, você acabou de passar a Eliana Pedrosa. Eu entrei no debate então com 18,6, liderando as pesquisas. Meu amigo, quando veio a condenação, no dia seguinte, DFTV, o Correio Brasiliense, Fraga condenado, eu despenquei para 7,9. Aquela eleição foi bem cruel, né? Foi. Então, perdi a eleição faltando 4 dias. De repente, se o povo entender que a segurança pública é a bandeira mais recorrente da sociedade brasileira. E hoje eu posso garantir, a gente teve acesso a uma pesquisa, eu e o jornalista Odi Ribeiro, que eu até fiquei surpreso, deputado. Chegou essa pesquisa qualitativa, que era exatamente, perguntava para a população assim: qual é o principal assunto a ser resolvido na nossa cidade? Eu, na hora, respondi assim: deve ser a saúde, né? Que é o que a gente imagina. É segurança. Eu vi essa pesquisa, eu achei um absurdo, porque na minha cabeça, saúde era o principal problema que acho que a população, e não é segurança. É segurança, e eu quero aqui que as pessoas entendam o seguinte: eu tenho certeza absoluta que eu, candidato a governo, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, em peso, vota em mim, né? Polícia Civil tem alguns problemas, não sei, que botaram na cabeça que eu sou inimigo da Polícia Civil. Eu nunca tive um caso com a Polícia Civil, nada. Pelo contrário, tenho bons amigos lá dentro, sempre destino emendas para a Polícia Civil, mas alguns maus comentários, como por exemplo, agora esse negócio do reajuste salarial. Nesse ponto eu apoiei o governador Ibanez, que ele deu o percentual para todo mundo. Igual. Ele foi justo. Foi justo, igual. A Polícia Civil tem uma luta legítima, que é pedindo uma paridade com a Polícia Federal. Tudo bem. Agora, num momento como esse, onde os salários estão mais ou menos semelhantes, você não pode voltar ao passado. Antigamente, um soldado ganhava 5, o policial civil ganhava 10. No tempo do governo Roriz, isso, não era? Por isso que às vezes diziam que a PM não gostava do Roriz. E a Polícia Civil era fechada com o Roriz. Mas porque tem uma razão que as pessoas esquecem. O governador Roriz concedeu ao policial civil, à Polícia Civil, a operações especiais, que era 50% do salário. Então eles dobraram o salário e a Polícia Militar permaneceu ali naquele patamar. Aí veja que ironia, quem botou os mesmos patamares de salário foi o governo do Agnello. Foi ele que colocou a PM, bombeiro e civil mais ou menos emparelhados, né? Que é o correto. É o correto. A Polícia Militar trabalha muito nas ruas. Se a Polícia Militar trabalhar bem, a Polícia Civil não trabalha. Porque quem é que leva a ocorrência não é a Polícia Militar, que leva a policial civil. Então, se a Polícia Militar fizer um trabalho de prevenção de excelência, a Polícia Civil, que tem o papel de investigar, vai diminuir o seu trabalho. Então, não pode ter essa animosidade, não pode ter briga, porque o inimigo da polícia é o bandido. Isso aí. E aí, quando a população precisa da segurança, ela não quer saber se você usa colete ou farda, não. Ela quer ser atendida. É essa a questão. Então, sabe, eu tenho... Falando em colete, deputado, uma coisa que está bem polêmica é a questão de botar câmera nos policiais militares. O que o senhor tem a falar sobre isso? Qual que é a opinião do deputado Fraga sobre essas câmeras? A gente teve aqui no programa, há uns 4 semanas atrás, com o coronel Miquelo, 3º Batalhão da Polícia da Asa Norte. Ele é a favor. Qual que é a opinião do deputado Fraga? Eu sou totalmente contra. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Quando o Estado coloca uma câmera de monitoramento no policial, está dizendo claramente que não confia no policial. Uma câmera que filma a hora que você vai no banheiro, que filma a hora que você vai urinar. Olha, sinceramente, eu prefiro dizer o seguinte: o policial que cometer excesso, ele tem que pagar pelo seu excesso. Agora, hoje em dia,
Quem é que não tem uma câmera de celular apontada para qualquer coisinha o povo está filmando. Qualquer coisinha está filmando, então para que essa câmera? Eu sou totalmente contra. Aliás, eu aprovei. A tropa acha o que disso? A tropa é a favor? É contra. Eu aprovei na Comissão de Segurança Pública um PDL suspendendo a portaria do Ministério da Justiça. Então, foi aprovado, suspendendo o uso de câmeras corporais. É um assunto polêmico? Mas ajuda o policial? Pouquíssimas vezes. E todo mundo sabe que em algumas situações o policial ele tem que ser um pouco mais enérgico. E aí, meu amigo, é exatamente essa energia que ele usa para controlar o agressor ou o infrator é que vai responder contra ele. É porque o povo dos direitos humanos, eles não entendem que o bandido que está ali, ele está armado. Então, se o policial às vezes não for um pouco mais rude, mais enérgico, ele que pode ser o alvejado ou tomar um tiro, quantas e quantas vezes você vê na internet um policial sendo agredido pela população? O policial vai fazer uma abordagem, é destratado. Recentemente eu vi um cabo lá de São Paulo, pegou um cara na moto e tentando controlar o cara, e o cara estava com uma arma, atirou no pescoço do cabo, e a população filmando e achando aquilo engraçado. É porque acaba que o policial fica constrangido também, ele não sabe até onde vai ser considerado excesso ou não naquela abordagem, exatamente, né? Não, eu acho melhor, eu acho que é um absurdo. Alguns governadores não aceitam, Gaiado é um deles, e você veja que a polícia dele hoje é uma referência no país inteiro. Verdade, vamos falar disso, viu? Goiás é uma referência. Então, eu acho que essas câmaras de corporais no policial, o Estado está dizendo, não confiamos em vocês. Você foi deputado junto com o Caiado, e a gente sabe que o Caiado já botou a pré-candidatura dele a presidente, já lançou. Eu acho que ele vai para perder, para ganhar, acho que ele não vai querer fazer composição. Eu já ouvi declaração do Caiado dizendo que, na pior das hipóteses, gente, vamos lançar a candidatura e a gente se une no segundo turno. É isso. Mas aí eu pergunto, o Caiado, você acha, por Goiás ser um estado pequeno, pouca votação, ele já mostrou que é bom de governo, se elegeu com uma boa votação, se reelegeu com uma ampla votação, mas Goiás é um estado pequeno. Você acha que ele não fica fragilizado perante um Ratinho, perante um Tarcísio, perante um Zema, não? Falando apenas dos candidatos de direita, deputado? Perante o Tarcísio, eu até acredito. Perante os outros dois, não. Caiado, eu disse isso pessoalmente para o meu amigo Bolsonaro. O meu candidato a presidente é você. Se você não for o candidato, o meu candidato é Ronaldo Caiado. Quando o Caiado lançou a candidatura dele lá em Salvador, eu fui ao Bolsonaro e falei, estou indo lá no lançamento. Não, tudo bem e tal. Falei, vocês têm que se juntar. O acordo que existe é que cada um lança a sua candidatura. Mas no segundo turno todo mundo está junto. E o adversário é o candidato, é o Lula, a esquerda. Né, no caso. O adversário é a esquerda, é o PT, é esse que nós temos que derrotar. Então eu vejo na candidatura do Caiado muita, vamos dizer assim, eu tenho esperança que ele cresça muito quando começar os debates. Caiado já foi candidato a presidente da República. Lá em 89. Ele perdeu para o Collor. Ele só perdeu aquela eleição porque foi pro Collor, né? E um cara bonitão, né? Ele montava naquele cavalo branco, a mulherada votava nele mesmo, tal. Teve muito voto. Então o Caiado, no discurso, no debate, é um cara muito bom. Mas aí eu te falo, o Caiado não seria um excelente vice do Tarcísio? Porque eu acho assim, deputado, sendo bem franco, eu acho que a candidatura do Bolsonaro não vai ter. Eu acho que essa semana ele deve ser condenado. A inegibilidade dele, eu acho que não passa. Eu acho, mesmo que a anistia passa, acho que os deputados, senadores, vão ter que ceder em alguns pontos. Mas assim, eu acho que o Bolsonaro não consegue ser candidato. Se ele for conseguir agora, só lá em 2030. E aí já pensou uma chapa? Tarcísio presidente, Caiado vice, aí levando União, PP, o Bloco da Direita, era para ganhar de primeiro turno, não, deputado? Eu concordo com você. Agora, a grande questão, se eu estivesse no lugar do Tarcísio, eu não largaria São Paulo para arriscar uma candidatura a presidente. E todo mundo sabe que hoje o Tarcísio, ele tem uma reeleição garantida e tranquila em São Paulo. Os maiores projetos de governo
É para agora, para o segundo governo do Tarcísio. O Tarcísio é um cara muito inteligente. Então, eu não acredito, sinceramente, eu não vejo vontade do Tarcísio, pessoalmente, de ser candidato a presidente. Ele só será candidato a presidente se o Bolsonaro botar a mão nele e falar assim, ó, você é o candidato. Aí pode ser que ele seja. Porque parece que nesse 7 de setembro o Tarcísio deu alguns sinais. Foram as primeiras palavras mais duras contra o Supremo Tribunal Federal. Contra o Supremo não, contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, ele já começou a mandar recado para aquela ala mais bolsonarista que cobrava isso muito dele. Está trabalhando pela anistia, está trazendo republicanos para nos apoiar. Hoje nós temos lá o PL, o PP, o União e agora o Republicanos. Juntando esses 4 partidos e mais os dissidentes do MDB, do PSD, nós temos aí por baixo 300 deputados que apoiam a anistia. Por isso que não querem pautar a anistia, porque se pautar, passa. Fala um pouco, o que está sendo discutido exatamente na questão da anistia? Explica um pouco para quem está assistindo a gente. Eu até acho, a minha opinião é que diante dos acontecimentos últimos, eu acho que no máximo em 20 dias ela será pautada. Como vai ser o texto, eu não sei. Se ela vai ser geral e restrita, né? Não sabemos ainda, porque aí vai depender das negociações de plenário, as emendas, aquela coisa toda. Agora, o que é que está acontecendo? O Hugo Mota, coitado, sofre muita pressão do governo para não pautar, né? É que quando tem essa pressão é porque o governo já sabe se pautar vai perder, exatamente. Né? Agora, quem está negociando, quem está pedindo para que se paute, são os líderes. São os líderes dos partidos. E aí, se os líderes decidirem, aí não tem como segurar. Tem que pautar. Tem que pautar. Né? É essa a esperança. E outra coisa também, para pautar, tem que esperar o julgamento do Bolsonaro. Não adianta, porque se alguém quer botar a anistia para o Bolsonaro, para alcançar o Bolsonaro, a anistia só pode, ela só pode existir para quem foi condenado. A anistia não é para quem está respondendo processo, é para quem está condenado. Condenado, transitado julgado. Exatamente. Então, é por aí. Né? Então, eu tenho esperança que a gente vai pautar essa anistia. Eu acho que a dificuldade hoje, com certeza, é o Senado. É o Senado Federal. Você acha que o Senado lá vai ser difícil a votação? O Alcolumbre está, né, jogando duro. Essa CPMI do INSS... O Alcolumbre hoje é mais governista do que qualquer um, né? Não tenho dúvida disso, né? É uma pessoa que mudou muito, né? Foi meu colega como deputado no Democratas, um cara, né, bom vivant e tal, mas ele conseguiu, vamos dizer assim, desenvolver uma certa liderança dentro do Senado, que hoje ele comanda lá. É porque o que a gente ouve lá do Senado é que o Alcolumbre, pelo menos, é cumpridor de acordo. Isso em política vale muito, né, vale deputado? muito. Você sabe que a palavra ali, quando você dá a sua palavra, não tem nada assinado. Então vale o que você se apalavrou. E dizem que o Alcolumbre, o que ele combina, ele cumpre. Então acaba ganhando esse respeito lá dos próprios senadores. Concordo plenamente com você. Mas, já na Câmara, houve o acordo e não foi cumprido. Eu me recordo que quando eu fui chamado para levar os deputados da bancada da bala, como chamam, né, a bancada da segurança pública, nós pedimos para o Hugo Mota a pauta da anistia. E ele disse que ia pautar. Infelizmente, até agora não pautou. Então... É porque aí deve estar tendo uma pressão do governo, mas então, deputado, voltando um pouco, até para a gente encerrar, eu acho que a gente conseguiu falar um pouco da vida, da história, da virada de chave com o convite do Luiz Estevam para a política, das eleições, governo Arruda, governo Ibanez, eleições, de todos os seus mandatos. Mas fala uma coisa, deputado, hoje, qual foi o principal projeto apresentado pelo deputado Fraga nesse atual mandato parlamentar? Já conseguiu aprovar alguma lei? Já. Eu tenho 15 leis aprovadas. Se você fizer uma pesquisa dos deputados federais, pesquise. Você vai ver que vai ser difícil encontrar um deputado que tenha uma lei aprovada. É difícil aprovar lei. Você quer ver uma coisa? Deputados de Brasília, me diga um que tem uma lei aprovada. Federal. Me diga um. Assim de cabeça eu não consigo lembrar. Não, tem o Jofran Frejá.
e o Arruda aprovaram o nome do aeroporto Juscelino Kubitschek. Essa foi a lei aprovada por eles? As minhas leis não. As minhas Fala leis um pouco das leis aprovadas do Fraga. Coloquei o crime de sequestro relâmpago no Código Penal, que não tinha. Fiz a lei obrigando o cadastramento do celular pré-pago, que antes era utilizado pelos bandidos para negociar resgate, essas coisas. Licença maternidade para mãe adotiva. Mãe não é só a que pare a criança, não. Essa lei é sua, deputado? É minha. 120 dias, né? Uma mãe adotiva. Olha que interessante. Interessante. A lei do primeiro emprego. O jovem que não serviu às Forças Armadas pode servir na Polícia Militar ou no Bombeiro. Vai ganhando até 2 salários mínimos, aprende uma profissão lá e você libera o policial que foi treinado para combater o crime para ir para as ruas combater o crime. E com isso você enxuga a máquina dos quartéis, dos batalhões. Olha que interessante. As emendas constitucionais, 2 emendas constitucionais eu aprovei. A da Justiça Militar, que é importante para os militares, e a outra, meu Deus, me fugiu agora. Para você ter uma ideia... Ju, ajuda aqui o deputado nessa lei que ele está lembrando aqui. As leis, ela não lembra, não. É muita lei, né? Projetos. Eu me recordo que eu fui o recordista de projetos. Dedé, eu apresentei 650 projetos de lei, Dedé. Este ano... Neste mandato. Mas aí o deputado federal não combina mais com o legislativo, deputado? Olha o tanto de lei apresentado, o tanto de lei aprovada. Eu acho que você não podia pensar em desistir da reeleição, não. A que eu mais lutei na minha vida, que foi o fim da idade penal. Como eu lutei por aquilo? Mas ainda existe a possibilidade Não, porque o Senado deixou caducar. Nós aprovamos depois de 20 anos de luta. Para abaixar a maioridade penal para 16. Para 16 anos, Na verdade, a minha emenda não era 16 anos. A minha emenda era o seguinte: cometeu o crime, uma junta de especialistas, psicólogo, pedagogo, promotor da infância, vai fazer a avaliação. Tinha o discernimento, sabia que estava cometendo um crime. Como é nos Estados Unidos, Como é na Inglaterra, Estados Unidos. Então, isso, porque não tem que ter idade cronológica para cometer um crime. O exemplo que eu dou é o seguinte: um moleque de 15 anos, ele tem a mesma perversidade do de 16. Entendeu? Então, hoje nós estamos aí, imagina o adolescente com 17 anos, 11 meses e 30 dias. Se ele cometer um crime, um assassinato, ele é condenado a no máximo 3 anos de reclusão. Que é um absurdo. De reclusão não, 3 anos lá na colônia de férias lá o antigo CAGE. O antigo CAGE. No dia seguinte, ele completa 18 anos e ele mata uma pessoa. Ele pode pegar de 12 a 30 anos. Esses são os absurdos da legislação. Aí eu lhe pergunto, em um dia ele amadureceu o suficiente? Com certeza não. Então, amigo, eu acho que o país, se quisesse realmente mudar, teria que fazer isso, a idade penal não pode continuar a existir. É o grande, vamos dizer assim, é a grande mão de obra do crime organizado, que usa um menor para assumir a autoria de crimes, porque sabe que não tem punição. Eu ia te fazer essa pergunta, deputado. Não sei se já existe algum projeto nesse sentido, porque a lei da criança e do adolescente, o estatuto... O ECA, ele veio para proteger a criança. Mas eu acho um absurdo, eu não sei como é que já deve ter algum deputado apresentado isso. O menino de 17 anos cometeu um crime, aí tem que tapar a cara dele porque o ECA protege. Não, o ECA era para proteger os bons. Menor carente, menores abandonados, menores que a gente sabe que existe nesse país aí, largados, abandonados. Foi para isso que foi criado. Era para proteger mas não para proteger bandido. Que comete crime, né, deputado? Existe alguma lei nesse sentido para tentar acabar com isso? Várias, mas aí entra aquela bancada dos direitos dos humanos, né, que tumultua e não consegue. Aí num projeto não avança, né? Eu digo sempre, aí onde eu falei uma vez pro Bolsonaro, você, meu amigo, que é um cara corajoso, você tinha que ter formado uma base no Congresso para aprovar tudo isso que a gente sabe que funciona. E não conseguimos avançar em absolutamente nada. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente entrou nesse assunto.
Se Celina, tá faltando o quê da vice-governadora Celina compor com Fraga? Mais carinho, chamar para conversar, tentar entender, até para aproveitar a experiência do Fraga, porque a gente vê que a candidatura dela tá consolidada, né? Sim, como candidato sim. do Ibanez, vice. O Ibanez, ontem ele deu uma declaração, ele tá, se eu não me engano, em Washington, na reunião da LIDE, Internacional das Américas, e já falou que em abril ele deixa o governo para ser candidato ao Senado, todo mundo já sabia, mas ele oficializou. Ou seja, Celina vira governadora em abril de 2026 e é a candidata à reeleição. O que está faltando para o Fraga ir lá? É o Fraga ir atrás da Celina logo no início, quando iniciou o processo de eleição, chegaram a comentar isso. Eu acho que eu até ajudaria até mais a Celina, o meu nome como vice dela, mas o problema todo é que o governador Ibanez já decidiu quem é o vice. Ele impôs o vice, né? Ele impôs o vice para ela. Ela não está escolhendo o vice. Né? Eu não sei, por isso que a gente, né, não sabe o que é que vai acontecer e nunca conversei sobre esse assunto, nunca tive. Eu volto a repetir, eu me dou muito bem com a Celina, eu gosto dela, é uma pessoa que me atende muito bem. Não veria nenhuma dificuldade em conversar com ela. O grande problema é que o Ibanez já impôs. Não, o vice é meu. Por que ele quer o vice? Para ele voltar depois. Em 2030. 2030 ele voltar. Nem meu tio Joaquim Roriz pensou tanto no futuro igual o governador Ibanez está pensando. Era uma eleição de cada vez, né? Pois é por isso que eu sou simpático à candidatura de nomes novos, como o Arruda. Nomes novos, mas Arruda, nome novo, aí você for sua barra, né? Disputa, e olha que eu já votei no Arruda disputa, também. Né? Na disputa. E aí, deputado, a gente pensa assim, ó, Celina, eu tenho um carinho muito grande por ela, até porque a primeira cargo que ela ocupou foi de secretária da Juventude no governo Roriz, governo Abadia. Então, assim, eu digo claramente que Celina foi também cria do meu tio Roriz. Sim. O Arruda, ultimamente, os vídeos que ele está gravando para as redes sociais, ele sempre deixa claro que foi secretário de obras do Roriz, que tudo que ele começou e que ele aprendeu foi com o Roriz, mas não está, às vezes, na hora de um sangue novo, uma Celina, mulher nova, para dar uma renovada, porque às vezes Brasília, eu acho que o Arruda tem a votação dele, o povo respeita ele como ex-governador, igual o povo respeita você, mas não está na hora da gente dar uma oportunidade para quem nunca foi, infelizmente não cabe todos, né, no mesmo patamar, na chapa, vamos dizer assim. Infelizmente tem esse tipo de coisa. Eu gostaria que a direita toda estivesse unida, né? Agora, você há de concordar que eu estou me sentindo imprensado, né? Eu estou no PL. Aí, candidato tal é protegido da Michele Bolsonaro. Eu nunca pedi proteção a ninguém. Nunca. Embora tenha 43 anos de amizade com o Bolsonaro, eu nunca fui lá e pedi, Bolsonaro, grava um vídeo para mim. Mas podia, tem que fazer isso, deputado. Você tem que aproveitar até da sua amizade boa, antiga, sincera. A população é que tem que saber disso, a população é que tem que escolher. Mas se a população às vezes não saber que você é o candidato do Bolsonaro, vai votar no que elas acham que é, deputado. Você tem que pensar isso. Eu acho que eleição... Sabe que, eu já fui candidato 4 vezes. E aí a gente ouve todo tipo de conselho, deputado, mas a gente tem que ser bem pragmático hoje no Brasil. Hoje é o eleitor do Bolsonaro e o eleitor do PT. O eleitor do Bolsonaro, sabendo que você é candidato do Bolsonaro, vai votar em você, deputado. O senhor tem que superar, amadurecer isso, essa história. Eu não quero causar um problema familiar. Vai que a Michele apoia um outro candidato. Aí o Bolsonaro vai me apoiar. Vai causar um problema familiar que eu acho que... Vai não, política dá para dividir voto. Não dá, bom, não. Tudo bem, né? O marido vai com você, a esposa vai com o Antes outro. combinando o jogo, então, com a esposa, né? Porque eu estou aí à disposição. Não dá para brigar com Michele nessa altura do campeonato. Não dá. Ela, a gente sabe que ela... Ela que está segurando a onda lá, todo dia com ele, está enfrentando, está indo lá para as manifestações. É um excelente nome para o Senado, é uma excelente pessoa, conheço, e está tratando o nosso amigo muito bem. Isso é que importa. Deputado, faltou algum assunto ou conseguimos falar um pouco de tudo? Não. Se tiver faltado, a gente coloca aqui. Ju, faltou algum assunto que a gente... Não, 80% da pena? É o quê? Os 80% da pena... Está aprovado esse ano? Pronto. Para a gente encerrar, fala aí dos 80% da pena, o que é? Explica um pouco aí para a gente isso, deputado. Quem cometeu um crime,
Hediondo. Eu sou autor da lei que quem matar um policial é crime hediondo. Ok? Certo. Aí voltou um projeto lá, querendo colocar para quem matar juiz e promotor, também Hediondo. Justo. E 80%, você só pode ter o benefício da pena depois de cumprir 80% dela. E eu acho correto. Entendeu? Hoje é 1/6, né? Hoje você está na rua aí, logo. Bom, aí o que é que eu fiz? Falei assim, peraí, se o promotor e o juiz que trabalham no ar-condicionado tem essa prerrogativa, por que o médico, o engenheiro, o trabalhador não pode ter? Então eu coloquei todo mundo. Todo mundo no mesmo balaio de gato. Todo mundo no mesmo balaio de gato. Se cometer um crime, um latrocínio, que é matar para roubar, só tem benefício da pena depois de cumprir 80% dela. Então, se você foi condenado a 20 anos, você tem que cumprir 16 anos no mínimo. No mínimo. E aí aquela história, é só bandido que tem que ficar preocupado, é isso aí. Quem é do bem não precisa ficar preocupado com essa lei, não. O pessoal do PSOL e do PT fica louco, né? Mas passamos, aprovamos. Já aprovou nas comissões, não, na já Câmara, aprovamos no plenário. Já aprovou no plenário. Agora vai pro Senado. Aí eu espero que não durma numa gaveta lá, né? Que esse é o grande problema. Então é isso, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no podcast. É uma honra você aqui. Obrigado. Eu espero sinceramente que você saia candidato à reeleição em 2026. Espero sinceramente que você peça para o Bolsonaro gravar um vídeo para você, porque eu acho que a população do Distrito Federal conhece seu trabalho, mas eleição às vezes tem um pouco disso. Se a pessoa não souber que a gente é candidato, não souber o número, eu sei por conta disso, deputado. Várias vezes eu saía candidato, Dedé, eu não votei em você porque eu não sabia que você era candidato, ou não votei em você porque eu não sabia seu número, ou seja, às vezes falta essa comunicação, então não deixe de pedir. Uma coisa que também me preocupa muito, eu até quero aproveitar a sua audiência e pedir para o pessoal me seguir no Instagram, né? Boa. Então é _Alberto Fraga. Siga aí o deputado. Porque hoje a gente sabe que 60% das próximas eleições, ou 70%, redes sociais. É isso, deputado. E eu só tenho 59 mil seguidores. Então, e aí a gente já avisa, tá, deputado? Tá bom. Essa entrevista aqui, ó, ela, como eu já falei, ela sai toda segunda-feira, a partir das 17 horas. Ela sai na íntegra e ao longo da semana, eu e o Odi vamos botando os cortes nas nossas redes sociais. A gente, Ju, vai aceitando os cortes, porque aí é o deputado saindo fora da bolha. Ele vai estar na minha rede social, na do Odi, eu vou estar na do deputado. E dá um abraço aqui pro Odi. Odi é o nosso parceirão. Eu gosto muito dele. Ele não veio, deputado, porque ele tá achando que a nossa entrevista ia ser amanhã. Você me perdoe pelo atraso, viu, sem deputado? Problema. Porque, gente, só para esclarecer, eu mandei para a assessoria do deputado, deputado, confirmado nossa entrevista, quarta-feira, 9 de setembro, aí, confirmado. Então, na verdade, quarta-feira era 10 de setembro, ou seja, eu estava certo, a assessoria do deputado estava certo, mas acabou que teve essa confusão, mas deu certo. Obrigado pela presença aqui, deputado, foi muito esclarecedor, você conseguiu me falar de tudo. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Dedé Roriz, com o nosso podcast Política do Bem, lembrando que vai sair também no Jornal Capital Federal, no site Portal Política do Bem, no site do jornalista Odi Ribeiro e além dos cortes ao longo da semana. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais um podcast Política do Bem. Obrigado pela sua audiência.